Olá, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é o que é um protocolo. Lembrando, nós estamos no tópico 1, na terceira parte desse conteúdo. Vamos lá. Aqui nós temos, pessoal, dois exemplos, de protocolo. Um protocolo humano e um protocolo de rede de computadores. Antes de falar do protocolo de rede de computadores, vamos pensar aqui nesse protocolo humano. Então observe que quando essa moça chega para poder... O objetivo dela é querer saber que horas são, Mas antes disso, nós temos um protocolo, Em vez de chegar já perguntando, que horas são? A gente fala, oi, Então, oi. Se a pessoa que está te ouvindo responde um oi também, opa, ela dá atenção para mim, ela está ali querendo interagir, então vamos perguntar. Então, que horas são, por favor? E a pessoa responde 2 horas, Então nós temos aqui uma mensagem de ida, uma mensagem de volta, outra mensagem e nós recebemos aqui o nosso objetivo, Agora eu pergunto para vocês, se quando ela disse oi, a pessoa tiver respondido não me perturbe, ela tinha feito essa segunda pergunta? Não tinha, Obviamente ela, deixa eu perguntar a hora para outra pessoa que aqui eu não estou conseguindo, Ou se ela tiver chegado aqui e dito oi, Mas esse indivíduo aqui, por exemplo, é um japonês que não sabe falar português, ou seja, uma pessoa utilizando um outro idioma. Também seria praticamente impossível ela obter essa resposta da forma como ela estava esperando, Então, mesma coisa acontece quando nós queremos o quê? Trabalhar na parte de rede de computadores, Então, observe aqui o seguinte, esse computador, na realidade, o que ele está querendo? Ele está querendo acessar um site, E aqui esse site está hospedado em um servidor. Então, primeira coisa, lembrando que isso está acontecendo, aqui através do tempo, O tempo está passando, Conforme isso vai interagindo, o tempo vai passando, Então ele faz uma solicitação de conexão TCP, Nós já ouvimos essa palavra, essa sigla na aula anterior, Então ela solicita uma conexão TCP com o servidor. E ele responde, opa, beleza, conexão aprovada. É claro que quando nós formos estudar o protocolo TCP, vocês vão ver que é um pouco mais complexo do que isso, Mas a princípio, aqui só para entender, a solicitação de conexão TCP, responde, Então ele faz uma solicitação, opa, eu vou ser ouvido, Se eu vou ser ouvido, eu vou solicitar. Então ele faz aqui através do método GET, o método HTTP, nós vamos também estudar sobre ele. Ele faz uma aquisição, olha, eu quero aqui, o conteúdo dessa URL, desse endereço. Ao chegar no site, no servidor, ele responde para a gente com o arquivo solicitado, Para entender um pouquinho melhor ainda esse contexto, se não ficou muito claro, nós vamos fazer aqui o seguinte. Imaginem a seguinte situação, Nós temos numa sala de aula, está ali a professora fazendo a sua explicação, Suponha que você está ali assistindo a aula, A professora está lá falando sobre o protocolo e aquilo não está muito claro, Você está um pouco confuso com relação a isso. E ela vai explicando, bom, era uma vez um protocolo, blá blá blá, tá ali explicando para você. Em algum momento ela faz a seguinte questão: alguma dúvida? Ou seja, ela estava explicando algo, estava transmitindo uma mensagem e naquele momento ela parou e fez uma requisição, Ou seja, uma mensagem que é transmitida a todos os alunos e recebida por todos que não estão dormindo, Então, se você estiver dormindo agora, já dá uma acordada aí, Volta para a aula aqui que o assunto é interessante, Nesse momento, o que acontece? Todo mundo levanta a mão. Eu tenho dúvida, tal, Um assunto assim tão simples, não sei porquê, que não está entendendo ali, então levanta a mão. Então você e todos os demais que estão com a dúvida, levanta a mão. Ou seja, de novo, nós temos aqui um gesto que está sendo comum na sala de aula, Todo mundo seguindo ali um padrão, Ela perguntou, ninguém falou, antes de falar as pessoas levantaram a mão. Opa, nós temos uma regra acontecendo nesse momento, certo?
Então o professor percebe, né, quem são os alunos ali com dúvida, recebe essa mensagem, né, visual ali da sala, né, e ele vai escolher alguém baseado em algum critério, né? Então nesse momento ele fala lá, vamos ver quem levantou a mão primeiro e vai lá, opa, João, né, é você. Então pode dizer sua dúvida. Ou seja, o professor recebeu o feedback, quem tá, né, mandou a mensagem, quem tinha dúvida, as pessoas levantaram a mão, ele recebeu outra mensagem visual, quem eram as pessoas, ele decidiu ali quem seria o primeiro a ser atendido, questionou essa pessoa, né, e essa pessoa vai fazer então a sua pergunta. O que é mesmo um protocolo? Então o João está querendo saber, está com essa dúvida. Então o João emitiu uma nova mensagem, né, para que a professora pudesse explicar. Nesse momento a professora vem e coloca, bom, de acordo com Kurose e Ross, né, um protocolo define o formato e a ordem das mensagens, né, algo bem simples, trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou recebimento de uma mensagem ou outro evento. Obviamente, depois de uma explicação simples como essa, o que acontece, né? Ela vai perguntar para o João, João, você entendeu? A partir de agora, o João, sim, claro, né? Algo tão simples desse jeito, né? As palavras tão fáceis agora, totalmente, né? Compreendi isso que foi dito, né? Por que eu quero chamar atenção nesse momento agora, né? Dessa analogia que nós fizemos? Observe que houve o quê? Um cumprimento de protocolo dentro da sala de aula. Qual que era o protocolo? O professor fala, os alunos ouvem. Em algum momento, o professor para a explicação, questiona. Todos recebem a mensagem. Nós temos ali, vocês vão ver, nós estivemos utilizando o protocolo IP, por exemplo, uma mensagem de broadcast, né? Ou seja, para que todos recebam. Então, ali eles receberam. Qual que era o protocolo a ser feito? Era já perguntar? Não, era erguer a mão. Então, nós temos uma regra, ergue a mão. Ergueu a mão, a professora responde, você quer transmitir sua mensagem? Não pode transmitir, né? O aluno fez a sua pergunta, o professor respondeu e com certeza ele passaria para outros alunos agora, conforme foi, né? A questão, aqueles que levantaram a mão entraram, vamos dizer que numa fila, né? De preferência de comunicação. Então esses exemplos da vida real é bem interessante para a gente poder compreender, né? Eu falo assim, nossa, protocolo, nossa, o que é um protocolo? Protocolo é o que nós exercemos através de alguma coisa que tem uma regra, né, para ser seguida. Então é uma forma da gente padronizar a comunicação, tá? Então os protocolos vêm nesse sentido de padronização da comunicação. Quando se fala em protocolo, mas de redes, né, protocolos de rede, né, nós estamos dizendo então que todas as atividades da internet que envolvem duas ou mais entidades remotas, né, comunicantes, ou seja, dois dispositivos ali se comunicando, elas são governadas por um protocolo. Eu preciso ter um padrão nessa comunicação. A internet, as redes de computadores em geral, fazem uso intenso de protocolos. Não dá para imaginar uma comunicação, né, entre dois ou mais entidades remotas sem uso de protocolo, né? Então, diferentes tipos são usados para realizar diferentes tarefas de comunicação. Então, alguns protocolos são simples, os outros são um pouco mais complexos, tá? Então, o que eu posso dizer assim de exemplo, né? Então, protocolos executados no hardware de dois computadores, por exemplo, conectados fisicamente, eles controlam ali o fluxo do bit, né? Dessa transmissão de dados, né? Através do cabo ali entre duas interfaces de rede. Um protocolo, por exemplo, de controle, de congestionamento, né? Em sistemas finais, eles controlam a taxa com que os pacotes são transmitidos entre origem e destino, né? Para ver ali uma possibilidade de que essa transmissão seja entendida por ambas as pontas, né, dessa comunicação. E protocolos em roteadores, por exemplo, eles determinam o caminho de um pacote de origem ao destino, né? Então posso dizer, naquele exemplo de uma das aulas anteriores, que nós vimos, né, aquele exemplo que mostrava lá sobre aquela rota, né? Aquele caminhão fazendo a entrega lá de Piracicaba até Indaiatuba, né? Em algum momento nós colocamos ali protocolo, aí houve
um dos caminhos, uma das rotas ficarem disponível, e um roteador falou para o outro, né? Falou, ó, eu tô com essa rota aqui, está sendo impedida. Eu tenho outras, mas essa aqui está impedida. E isso serviu para que aquele roteador que recebeu a mensagem decidisse, né, determinar qual outro caminho então que aquele pacote poderia seguir. Tá? Isso é um protocolo, por exemplo, que determina caminho em roteadores, certo? E esse foi o nosso primeiro bloco de aulas, né? Foram essas 3 primeiras aulas. E na próxima nós vamos estudar o quê? A periferia da internet, né? Que é o termo como foi traduzido aqui na nossa referência bibliográfica, também é conhecido como a borda da internet, né? Onde estão lá os conectados, né? Os dispositivos, os sistemas finais, né? Os hosts, tá? Então é conhecido como borda, como edge, né? Esse termo em inglês. Aguardo vocês e até a próxima aula.